nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Sé da Sabedoria, São Boaventura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós agora vamos entrar na história, como toda a teologia é feita. Primeiro tem a base bíblica, então até quem não leu a carta apostólica do Papa pelos 1500 anos, São Jerônimo, leia, né? Então o Papa chama São Jerônimo ele tinha uma biblioteca interior, né? Então lidou tanto com a Sagrada Escritura que virou uma biblioteca interior. Por isso que ele vai falar, e no contexto ele vai recordar, no Lumen Gentium 24, a Sagrada Escritura é a alma da Sagrada Teologia, né? Então a primeira coisa que nós temos que pensar ao iniciar esse processo, até pegando, vocês compararem com a Dominum et Vivificantem, a pergunta é, quais são os pontos que nós vamos pegar da Sagrada Escritura, e também olhando para a Dominum lá, para construir uma teologia do Espírito Santo? Então, quais pontos a gente pode elencar agora? Vocês que leram, vocês que estudaram ou fingiram que estudaram. Nós vamos agora construir, vem a abordagem histórica. O Espírito Santo, diferente de Cristologia, ele só tem com evidência uma heresia só. Claro que as heresias trinitárias, como modalismo, por exemplo, influencia também sobre ele, mas especificamente sobre o Espírito Santo tem somente os pneumatômacos, tá? Mas nós precisamos de base escriturística para construir uma teologia do Espírito. Quais são esses pontos que a gente vai pegar e que vocês acham que a gente vai usar aqui? Fala, mãe. Já que você abaixou a máscara. Tá vindo, é isso. Oi? Sim, mas agora começa sistemático. Quais são as características do Espírito Santo contidas na Sagrada Escritura? Oi? Então, ele é o Senhor que dá a vida, tá? Ele traz a vida de dentro da Trindade para cada um de nós. Isso começa lá em Gênesis, vai até Apocalipse, né? O Espírito e a esposa dizem, vem, né? Vem para construir a Jerusalém celeste, né? Para construir a nossa futura casa. O que mais? Vivificador da vida. O que mais? Mestre interior. E ligado a mestre interior, qual outra palavra? Também. Paráclito, aquele que está do nosso lado para nos exortar, incentivar e conduzir. O que mais? Algo que é fundamental, ele é pessoa, ele é relacionamento conosco e intratrinitário. Aquele que perscruta a Trindade, o Pai e o Filho, é o que mesmo que perscruta cada um de nós, conforme Romanos 8. O que mais?
no relacionamento conosco, conforme Romanos 8. O Espírito se une ao nosso espírito, né? Como que a gente chama isso? Oi? A graça. Então, relacionar o Espírito Santo e a graça é fundamental na nossa mente, tá? Então, isso tem que ficar claro, o relacionamento da graça incriada, que como a teologia medieval chamava, a graça incriada com a graça criada, que é a própria presença em nós. O que mais? Qual a missão do Espírito Santo? Santificar. Muito bonito. Você vai e fala isso no Exame do Universo. Aí vai eu e pergunta: o que você quer dizer com isso? Qual é a sua resposta? Me explica. Você está no Exame do Universo, me explica. Oi? Nos faz viver a vida não de Cristo, a vida em Cristo, tá? Que é em Cristo, aí dá uma teologia enorme, esse em Cristo, né? Mais outro conteúdo de santificação, qual é? A questão de fazer memória, assim? Não, isso já é com relação à verdade, isso já é outra coisa, depois nós já chegamos lá. Mas ainda na santificação. Filiação divina. Oi? Filiação divina. Então, se Jesus é nosso irmão, é o Espírito que nos torna irmão e filho do Pai. É o Espírito que nos possibilita falar Abba, ó Pai. E esses são caracteres de quê? De proximidade, de participação, tá? De participação, certo? O que mais? Com relação ao recordar, ao fazer memória, ao revelar toda a verdade. Se Jesus se apresenta como a verdade, quem nos conduz à verdade? O Espírito Santo é verdade também, está lá na festa da Santíssima Trindade. Mas ele nos conduz à verdade, que é o Cristo encarnado, a palavra encarnada, certo? Tá? Que mais? Espírito Santo e Igreja. Quais elementos que a gente pode tomar daí? Isso. Tem pessoas, está no Conselho Vaticano II, inclusive fiz até um artigo outro dia sobre isso. Há preconceito de teólogos com relação a essa expressão, ela é a alma da igreja. É claro que isso daí é comparativo, né? Ele é a alma da igreja por quê? O que é a alma? Oi? Então, a anima. Em primeiro lugar, quando a gente fala ele é a alma da igreja, a anima é eclésia, né? Quer dizer, ele é a anima. Ele é aquilo que dá vida para a igreja. Certo? E vida comporta que elementos? Relacionamento, o que mais? Comunhão, que nos lembra de outra palavra. Qual é? Comunhão é? Para ter comunhão é preciso amar. Tá? O amor que realiza. Para ter vida, para ter relacionamento, para ter amor e para ter comunhão, precisa um outro fator. Qual é? Que é principal. Que São Paulo vai associar esse conceito ao Espírito. Onde está o Espírito, está a liberdade. Um dos indícios da ação do Espírito chama-se liberdade. Liberdade. Ao contemplar, ao entrar agora na história da igreja, nós vamos ver todas as vezes em que a liberdade foi caçada, demolida, arrebentada, o Espírito soprou para ela vir de outro lugar. Tá? Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Tá? Sempre foi e sempre vai ser. Pode olhar a história dos papas, como eles foram pessoas escolhidas por Deus
para um determinado contexto histórico, para incentivar a liberdade. Teve outros que não tanto? Teve. Mas aí Deus vai tirar isso de outra maneira. Tá? Pega lá o contexto São Francisco de Assis. Então, por uma igreja que estava num processo lá, o Inocêncio III, que tinha uma visão de poder absoluta, vem um Francisco de Assis com um movimento que ele fundou, vem mostrar uma liberdade da pobreza diante de uma absolutização da riqueza imensa. É assim que funciona. Quando vem os escândalos para fora, quem faz revelar os escândalos é ele, viu? Tá? Porque é ele que, como naquela, vamos pegar a nível pessoal e a nível eclesial. Quando um demônio é expulso, e ele vai, anda por aí, ao voltar, vê que a casa está limpa, vazia, ele volta com outros 7. A casa limpa é a casa sem o espírito. E quando não há, fica pior a coisa. Mas é Deus que permite isso, para ele agir de outra maneira. É assim que funciona. Tá? Então, o Espírito, ele é o Espírito da liberdade. Ninguém, por isso João 3, nesse ponto João 3, o diálogo com Nicodemos é fundamental. Ele sopra onde quer. Você vê que o vento existe por causa dos efeitos dele. Ele sopra, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde ele vai. Assim é aquele que é movido pelo Espírito. Então, nesse processo, o Espírito ele sopra onde quer e não aonde nós queremos que ele sopre. E aí a posição de espiritualidade, que espiritualidade é vida em Cristo, é vida no Espírito. Então essa vida em Cristo, a vida no ungido e a vida no Espírito, se você vai a favor do vento, o teu barquinho vai ser impulsionado para frente. Se você tem uma espiritualidade, entre aspas, que vai contra o Espírito, o que vai acontecer com a tua vida? Você vai ficar lutando contra Deus. E aí vem a frase de Gamaliel, né? Vocês estão lutando contra o próprio Deus? Se essa obra vem de Deus, ela vai se sustentar por si mesma. Se não vem, vai cair. Quem faz isso? Novamente o Espírito Santo. Novamente o Espírito Santo. Então, essas características que nós vimos são bíblicas. Elas vão estar presentes a partir de agora, e nós precisamos ter elas claras para que a gente possa fazer isso. Deu para entender? Tá? Porque a pior coisa que a gente pode fazer é o quê? Ao chegar à abordagem histórico-dogmática como está aqui, a gente simplesmente fingir que vamos jogar tudo que a gente, no segundo, primeiro bimestre, vamos jogar tudo fora, e vamos fazer algo totalmente... Não, isso não existe. Isso não existe. Tá? Então pode reparar, toda encíclica, não só a Dominum, qualquer uma, sempre tem uma base bíblica, um desenvolvimento histórico e uma análise dogmática para depois aplicar na pastoral. É certo essa parte eclesiológica da relação do Espírito e Igreja, afirmar que isso, nessa dimensão da Igreja, o Espírito atualiza a presença de Cristo, é certo? Afirmar isso, o Espírito Santo atualiza a presença de Cristo. Quando a teologia do que a gente chama de corpo místico, o que esse místico está fazendo aí? Por que não fala só corpo de Cristo? Por que fala corpo místico? Então, agora mistério é as duas mãos do oleiro, quer dizer, nós, a igreja é o corpo dele, mas quem é a seiva dessa videira, quem é o sangue desse corpo, é o Espírito. É o Espírito, tá? Então, ele é que vai fazer isso daí. Por isso que isso daí não adianta, tem gente que rateia, que, principalmente a linha tradicionalista, né? A igreja
o reino de Deus é maior do que a igreja, tá? Então nós temos, como vai dizer Karl Rahner, o cristão anônimo, aqueles que estão fora, que vivendo a lei natural, segundo o Espírito, estão ordenados ao reino de Deus, e nós vamos encontrar eles no céu com a graça de Deus, porém sem participar da igreja institucional. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, está nos documentos, em todo lugar, né? Mas tem gente que, nossa, né? Que começa de comichão quando falar isso. Mas vai fazer o quê? Tá? É a frase dessa semana do Evangelho, né? Quer dizer, João lá levanta e fala: Senhor, uma pessoa estava expulsando em vosso nome, nós repreendemos. Não faça isso. Não faça isso, porque quem não fala mal de nós, está a nosso favor. Quer dizer, então tem que trabalhar esse tipo de passagem, porque senão a gente vira Boanerges, né? A gente começa a clamar o fogo do céu para queimar meio mundo, né? E aí não é de que espírito estáis animados. Respondi a pergunta, tá? Essa passagem, às vezes tem uma certa tensão em relação ao ministério paulino, que ele repreende bastante os que são contra a doutrina da comunidade, ou que são judaizantes. Não. Do ponto de vista muito distinto da comunidade, ele até diz que São Paulo tem uma frase que fala assim: Jesus sendo pregado com boa intenção, com primeira intenção ou com segunda intenção, ótimo, pelo menos está sendo pregado. Então a briga com os judaizantes, você pega Romanos 9, 10, 11, não é uma briga externa, é uma briga intra, é cristãos judaizantes, tá? Então é uma briga adintra a eclésia, não fora da igreja, não fora da igreja. E São Paulo vai falar até, se outros pregarem, mas anunciarem Jesus, que ótimo, que ótimo. Depois vou lá e reformo tudo e faço viver a fé no melhor modo possível. Tanto que São Paulo não gostava de pregar onde outros já tinham pregado, porque ele gostava de pregar, ele começar a igreja. Só que a dita carta aos Romanos, ele está escrevendo uma comunidade de cristãos. Por isso que ele alinhava uma poderosa de uma teologia, né? Para mostrar o que? É isto que eu penso, estou indo para vocês. Já sei que vocês são uma comunidade estruturada, então eu venho aqui mostrar o que eu penso antes de chegar aí. Tá? Certo? Pensando um pouco antes de continuar nas datas, né? Vamos lá. Então nós estamos no dia 2, nós temos, além de hoje, 1, 2, 3, 4, 5 aulas da prova. A prova vai ser dia 13 de novembro, tá? Dia 6 de novembro, vamos ver como vai ser o tempo, mas eu acho que dá, porque essa parte aqui ela é mais fácil do que a anterior. Agora a matéria começa a se desenvolver de maneira mais rápida, porque não tem aquele processo de exegese como tem na primeira parte. Dia 6 de novembro, então tem o trabalho, acho que vocês estão lembrados do trabalho, né? Espero, né? O trabalho é para ser entregue no dia da prova, porém, no dia 6, mesmo com máscara, eu quero uma partilha de vocês, mesmo para ficar de pé aqui na frente e falar, tá? Sobre isso. Então cada um vai pegar uma pastoral e vai analisar a ação do Espírito nela, certo? Porque teologia, se não tiver uma função pastoral, não sei o que nós estamos fazendo aqui, né? Então tem que sempre, senão fica algo muito teórico, certo? Qualquer um, atual, anterior, mesmo se você foi lá no tempo antes de entrar no seminário, fica à vontade, mas eu quero que vocês demonstrem isso, certo? Que vocês demonstrem isso, porque isso é importante, né? Para a gente ter realmente a dimensão pastoral
da teologia, porque isso para mim é fundamental, como a gente fez em liturgia, tá? Então aqui não tem muito claro isso, mas a minha opinião é que deve sempre ter isso, tá? Ficou claro? Então não precisa trazer o trabalho pronto dia 6, mas pelo menos o alinhavar, para que aí, fazendo isso, fique mais fácil, até se for ter que fazer alguma reforma aqui ou ali, certo? Tá? Uma dissertação denomina 40 linhas, manuscrito sobre a atuação do Espírito Santo em uma realidade eclesial, tá? Pode ser pastoral, pode ser movimento, pode ser que realidade vocês quiserem, qual realidade vocês quiserem. Tudo que é realidade eclesial, o Espírito atua, certo? Então a gente tem que ter esse tipo de fé. Tudo que é realidade eclesial, o Espírito atua. Então eu tenho que ver os sinais. Todas essas características que nós falamos no início. Então, se ficou alguma dúvida, o que eu vou usar de instrumento de análise? É essas características aqui que eu falei, tá? Então, se vocês estão claros quais são essas características, são elas que nós queremos ver nessa dissertação, certo? 40 linhas, obviamente manuscrita, certo? Manuscrita, né? Tá? Se vocês quiserem, sim. Porque aquilo lá, gente, não é um instituto, não. Sou eu. Eu que proponho. Se vocês quiserem, a gente faz. Tá? Pois a gente combina aí um tempo e fazemos. Se vocês quiserem. Se não quiser... Pode ser. Bom, depois vocês conversam entre vocês, tá? E me falam, tá bom? Vamos lá então agora no texto. Abordar a história do caminhado, segundo parágrafo aí. A experiência bíblica do Espírito Santo como Espírito da vida, verdade e liberdade permanece determinante também na história da igreja. Então todo esse diálogo desse começo é para demonstrar isso aí. Aqui ele coloca 3 características, mas nós falamos outras e várias, e podemos cada uma delas destrinchar mais ainda. Página 442, viu, Mário? Isso, tá? Nós podemos destrinchar várias. Então, essas características, porque se você é agente pastoral, você vai lidar com a realidade eclesial. Quer dizer, quantas vezes a gente não vê pessoas que têm uma cara de santa, ou realidades que pareciam tão santa, vai indo, chega uma hora, blaf, explode tudo, cai tudo, desmorona tudo. E outras realidades que a gente via com certa desconfiança, com o tempo vai se aprimorando, vai se solidificando, e aí mostra realmente que é eclesial. Eclesial. Então, dentro de escândalos, Marcial Maciel e companhia, você vê o que? É exatamente isso. Você começa a ver, isso aí não vem de Deus. Não vem de Deus. Tá? Nesse ponto, a frase de Leonardo Boff e outra, até Pastor de Mello já cantou isso aí, de tão humano só podia ser divino, é óbvio, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Agora, faz a relação entre Espírito Santo e imagem que nós somos dele. Ele vai levar a potência a ato dessa imagem e semelhança. Tudo aquilo que é demolição de ser humano não vem do Espírito Santo de Deus. Não vem do Espírito Santo de Deus. Tá? Por isso a gente já deu aquele exemplo, Em outras, vou dar de novo. A ação demoníaca, o demônio podia fazer um processo de possessão diabólica, de modo que a pessoa agisse, vamos dizer, como uma Miss, como um Mr. Universo, andar para lá e para cá. Não. Todos os sinais de possessão diabólica são animalescos, tá? São demolidores de ser humano, são desumanizantes,
são humilhantes, porque é exatamente o contrário da ação do Espírito Santo. Tá? São exatamente o oposto. Tudo aquilo que é desumanizante, que é quebra de relação, que é quebra de pessoa, que é utilização e, finalmente, dominação, que é o contrário verdadeiramente de amar, vem de Satã e não vem do Espírito Santo. Tudo aquilo que é construção de ser humano, que é levar o ser humano à plenitude, que é levar o ser humano à vida e vida em abundância, vem do Espírito Santo de Deus. Tá? Por isso, aquele vídeo do Papa Francisco, quando ele pega aquele menino chorando, que perdeu o pai, porque o pai era ateu, o pai faleceu, e o menino chorando, porque via o pai no inferno, e o Papa Francisco chama o menino, conversa com ele, e fala, mas o meu pai batizou a todos nós, levou, mas ele morreu ateu. E aí o Papa faz questão de perguntar para a igreja, né? Que eram as pessoas que estavam ali. Vocês acham que um homem que levou os filhos a serem batizados, ele está no inferno? Não. O que o Papa Francisco fez? Isso que eu quero que vocês façam no trabalho. Ele fez o quê? Vamos ler os sinais do Espírito? Vamos ler os sinais do Espírito? E ao ler os sinais do Espírito, sabe? É assim que a gente faz. É desse jeito. Por isso que no céu a gente vai ficar, se nós formos para o céu, com a graça de Deus nós vamos, né? Porque para ser padre, para ir para o inferno, ninguém merece, né? E nem irmã religiosa, né? Viver a vida inteira em comunidade, ser formado pela mão do oleiro, para depois ser jogado como um barro podre, Deus me livre, né? Não, a gente vai ficar assustado com certas pessoas. É óbvio. Se há surpresa de Deus, imagine como o céu vai ser surpresa de Deus, né? Sabe? Porque é essas características que muitas vezes a gente não leva em conta, certo? Então a gente precisa ter um tino aí de análise, né? A nação demônio era mais sorrateiro, por exemplo, aqui em Padre Maciel. Sim. A gíria, todo mundo achava que ele era. Mas não era. Mas quando você serve ele e você pensa como ele, porque possessão diabólica é quando você enfia a mão no câncer, né? Mas quando está lá tranquilo, quietinho, você pensa igual a ele só te favorece. Sabe? É aquela coisa do Deus não está morto, da véia lá de Alzheimer falando, né? Aquela frase daquela mulher lá, não precisa falar, aquilo é um discurso sobre a ação diabólica. Sabe? Quer dizer, ela falando para o filho, as portas estão abertas para você, mas você não percebe que é ele que abre, é o demônio que abre essas portas para você, por isso que tudo isso é facilitado na tua vida. Então, na medida que uma pessoa faz um serviço desse, está a serviço dele, e ele abre as portas, tá? E aí foi quando arrebentou? No final da vida, porque aí a hora que o demônio vê que não tem mais como, ele gospe fora. O João de Deus foi a mesma coisa, e a revolta do demônio é tão grande que quando quando prendeu ele, o computador da delegacia pegou fogo, o escrivão caiu e quebrou o braço, o outro quebrou o braço também. Por quê? É a ação dele, né? Está tirando o meu pupilo, né? Sabe? Seria o Nicão Oi? Agora está sob intervenção. O que está acontecendo? Qual é a leitura? Não tem sinais do Espírito. Nós precisamos ver sinais do Espírito nessa história. E aí a igreja, ela tem que tutelar. Padre Robson é a mesma coisa. Então tem que tutelar. Por quê? Não vamos jogar a realidade fora. Vamos pegar e vamos conduzir a igreja. Foi assim. As intervenções são ações curativas de Deus, como foi do legionário, para levar novamente aquilo que é o eclesial. Tá? Agora, vocês vão lidar com realidade pastoral.
Então vocês têm que ter esse tino, sabe? Por isso é que nem o curador, reza bastante, Senhor, converte minha paróquia, salva minha paróquia, santifica minha paróquia, porque não é fácil não. Então tem que ter esse tipo de abertura, tá? Tem que ter, para que a gente possa aí realmente dosar a coisa, tá bem? Tá? A atuação do Espírito na vida do indivíduo e da igreja molda a experiência dos crentes, particularmente nos primórdios da igreja, e depois repetidas vezes em épocas de crise, que clamam por renovação, né? Na tensão entre a necessidade de ordenações eclesiais e a liberdade e a imediatez da atuação salvífica divina, encontra-se também a experiência do Espírito, como mediador do verdadeiro conhecimento de Deus e de si mesmo, como garante da verdade do Evangelho e da tradição apostólica. Então, quando vai para lá, é ele que traz novamente para os trilhos. Ele é o garantidor dessa história toda, tá? Então, é ele que faz com que a igreja... Por isso a frase de Voltaire, apesar de todo o processo ali, é perfeita, né? Se não fosse o Espírito Santo, os padres e os bispos tinham acabado com a igreja, e ele está certíssimo. E é válido hoje também, tá? Porque realmente, se não é a ação do Espírito, nós destruímos a obra de Deus. Por isso a frase famosa lá em Timóteo: não extingais o Espírito Santo, tá? Porque é o que o Dom Henrique falou no nosso retiro, né? O Dom Henrique, terminando o nosso retiro, falou uma palavra muito consoladora, como era a prática dele, né? Vocês podem acabar um dia, e a igreja não precisa de vocês. Desse jeito, bem acalentadora, né? A vida religiosa continua, vocês são a expressão dela. Se vocês não forem fiéis aos observantes daquilo que realmente Deus faz, vocês vão acabar. É assim que funciona. A gente viu tanto na história, tantas realidades acabarem. É só não ir a favor do Espírito, a realidade vai acabar. Vai acabar, tá? A igreja no norte da África, a igreja de Santo Agostinho, agora já acabou tudo, né? Acabou tudo, tá? E o engraçado é que quando entra a reforma protestante, todo o desespero que foi, lê os escritos de Teresa, você vê a tristeza, como o de Santo Inácio de Loyola também, perante essa realidade toda. O que acontece? Deus suscita o descobrimento, e aí vem toda uma evangelização nas Américas, na Ásia, e por aí vai. Viva São Francisco Xavier. É assim que o Espírito Santo age. Então não pode ver a ação só por um prisma humano, tá? A providência de Deus, e o Espírito age na providência, óbvio, né? Ela age desta maneira, tá? Então nós temos que ter leitura sobre todos esses fatos, tá? Porque senão a gente fica numa visão ou otimista, como diz o próprio catecismo também, o reino de Deus vai ser aqui. Não vai, quer dizer, vamos ter sinais, mas o triunfo da igreja não é nessa terra, o triunfo da igreja é na eternidade. Então a gente não pode sonhar com um milenarismo louco, em que vai implantar o reino e que vai ter uma igreja perfeita, amável, totalmente. Vai ser sempre perseguida, vai ser sempre pequeno rebanho, vai ser sempre o resto, vai ser sempre assim, tá? Agora o outro lado também, né? Então a fumaça de Satanás entra numa frente da igreja, mas São Paulo você não falou que a porta da igreja estava aí, Satã estava sentado em cima do trono, né? Porque tem gente que já faz essa leitura, né? Satanás vai sentar no trono de Pedro. Então, se isso acontecer, vocês vão falar que Deus é mentiroso, porque tem coisas que é verdade eterna. Então, a igreja pode voltar para a catacumba, mas sumir ela não vai, tá?
Tá? Pode ter o anticristo que finge que é Papa, mas o Papa sempre vai existir. Tá? As portas da morte, que é o Hades, nunca vão prevalecer sobre a igreja. Então, esse tipo de verdade, quem conduz é o Espírito Santo. Tá? 2000 anos depois, estamos esperando a construção do Templo de Jerusalém. Não vai. Pode ficar tranquilo, não vai construir. Sabe? Não vai, porque não é palavra minha, sua, é dele. É dele. Vai discutir com Jesus, agora ainda vai discutir com ele, então. Sabe? Então, esse tipo de análise é história. O Acutis ontem, que vai ser beato, abre e está lá incorrupto. É mais um sinal. É uma festa de sinais, mas tem pessoas que não se abraçam do Espírito. Porque Deus pode descer no trono. Eles vão falar que é pirotecnia ou é algum efeito virtual. Mas não vão acreditar que é Deus. Não vão, vai ficar que nem o povo na ascensão. Quem nos faz ter fé é a ação interior do Espírito. É Ele que nos dá a fé. Tá? Então precisa clamar muito, trabalhar muito o interior para não perder a fé. Certo? E aquela questão, né, que o Papa São Paulo VI, no mesmo discurso ele usa, né? Será que quando o Filho do Homem voltar vai encontrar fé sobre a terra? Né? Então, sempre a gente tem que ter essa abertura. Tá bom? Vamos lá. Os primórdios da pneumatologia na igreja antiga. Então, o espírito do conhecimento da verdade e da renovação. Há experiências com o espírito da vida, o espírito da verdade e o espírito da liberdade, constituem ineludivelmente, sem ilusão, a base da pneumatologia da igreja antiga. Por causa da primazia da experiência da prática de vida, bem como a atualidade de outros temas teológicos, essa pneumatologia muitas vezes permanece implícita ou indireta. O Espírito Santo comunica o conhecimento de Cristo, que é assento na fé batismal, e desafia para uma vida espiritual que lhe corresponda. Sua atuação continua sendo experimentada numa abundância de carismas, enquanto dotações extraordinárias, como a glossolalia, passam para o segundo plano, adquirem mais importância os carismas relacionados com o verdadeiro conhecimento da fé, os da pregação profética, da interpretação da Escritura, da direção das comunidades. Por isso, as funções inspiradoras e revelatórias do Espírito Santo encontram-se na incipiente reflexão pneumatológica dos apologistas, sobretudo de Justino. Então, da mesma forma que o vento pode mudar, mas ele sempre está atuando de uma outra maneira, e é pela palavra, pela sabedoria, pela ciência, pela pregação, pelo aconselhamento, pelo discernimento dos espíritos, pela como que fala? Assistência, como está na 1 Coríntios 12. Então, tudo isso são carismas que vão se moldando e vão se formando, e eles vão surgindo aqui ou acolá, mostrando que a primazia da implantação da igreja, que é a missão, é dele. É dele. Tá? A nossa atuação é atrás da graça préveniens. A graça nos precede e nós vamos atrás dela. O Espírito nos dota e nós vamos, com essa dotação do Espírito, com aquilo que Ele nos dá, evangelizar. Tá? A pior coisa que tem é quando a gente começa a confiar nos instrumentais. Certo? Você começa a confiar no prédio, você começa a confiar no data show, você começa a confiar nas cadeiras, você começa a confiar aí a coisa vai feder.
a coisa vai feder. Tá? Então nós não podemos isso. E esses escritos da patrística, o que eles começam a fazer? Eles começam a ler a ação do Espírito. Tá? Por isso que vai falar que a pneumatologia aqui, ela é muito sutil. Ela é muito sutil. Tá? Um pouco para baixo aí, seguindo 2 Timóteo 3,16, o Espírito é tido como verdadeiro autor dos escritos sagrados, tá? E nisso fundamenta a interpretação pneumatológica do Antigo Testamento. Então, ele é o autor ali, ele é o que conduz o agiógrafo a escrever Sagrada Escritura. Se é ele que escreveu, é nesse mesmo espírito que nós vamos interpretar. Por isso que todo mundo adora falar das contradições da Sagrada Escritura, que também precisa ser um pouco de estudo para ver que as contradições existem exatamente por um equilíbrio da verdade, né? Porque a Sagrada Escritura também é liberdade. Mas há um tema único, há um autor único, há uma coerência. Todo mundo fala da contradição, mas que não vai ver a coerência também, né? Quantos autores não tem ali? Sabe? Quantos autores não tem ali? Quer dizer, pega o livro do Salmo, quantas mãos será que não tem no livro dos Salmos? Quantas mãos não tem no livro dos Provérbios? Agora, um livro que tem 1100 anos, que é uma coleção, que é um processo todo, tem uma coerência absoluta. E você atualiza pela ação do Espírito, essa coerência acontece durante todo o processo. Teve heresia, teve cheio de heresia, teve um monte de problema, mas exatamente mostrar isso. No meio de tudo isso, nessa unidade e na diversidade, a igreja foi sendo construída, tá? Com a estrutura que ela tem, com os objetos que ela tem, com os escritos que ela tem, com a sabedoria que ela tem e com o amor que ela tem. E nós somos hoje 1 bilhão e 300 milhões. Então nós estamos aí, tá? Comparar-nos com o judaísmo, que é infinitamente menor, 25 milhões, com o Islã, que é maior, tá? Só que a coerência que a Santa Igreja tem é infinitamente maior do que as outras realidades, tá? É infinitamente maior. Não tem estrutura hierárquica, não tem sucessão como nós temos, não tem coesão de credo como nós temos, tá? Querendo ou não, tá? Então existe uma estrutura básica. Quem faz isso? Quem faz isso é o Espírito, tá? Nós não temos exército. É a pergunta de Napoleão: quais são as divisões do Papa, né? Quer dizer, não tem exército para ficar impondo a fé para os outros. Mas como o fermento vai penetrando, vai transformando a massa, e assim o reino de Deus continua. Agora, se não tem fé para ler um negócio desse, então precisa pedir para Deus. Precisa pedir para Deus, porque aí nem católico direito você é, né? Sabe? Porque tem gente também dentro da estrutura hierárquica que parece que não tem fé, né? Então, precisa pedir para Deus, né? Porque senão a coisa fica difícil. Irineu, um pouco para baixo aí, umas 5 linhas. Minha diversas herese. Escrita por volta do ano 180, 185, denomina o Espírito, não Deus, mas sabedoria de Deus, e junto com o Filho, as duas mãos pelas quais Deus criou o ser humano. Certo? Então aquela frase que eu falei o primeiro bimestre inteiro é essa daqui, tá? E ele continua como grande oleiro, moldando no barro o ser humano que nós somos, tá? Entre a igreja, um pouco para baixo aí, e o Espírito, que é dado a todos, existe um relacionamento íntimo. Onde está a igreja, aí também está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí estão a igreja e toda a graça. O Espírito, porém, é a verdade. Como o Espírito de Cristo, o Espírito tem, então, não só função revelatória, mas também soteriológica.
tá? Então, o processo de ver como uma unidade a ação da Trindade, como as duas mãos, e de ver aonde está a igreja, aí está o Espírito. E aí a frase de Santo Agostinho, né? Nós recebemos o Espírito Santo na medida da nossa fidelidade à igreja. Então, conforme Apocalipse, não tem como separar a esposa do Espírito. Não tem como. Ele é a aliança da esposa com o filho. Então, agora tem pessoas que querem criar uma eclésia individual. Então, eu quero criar a minha. Então, aí o Espírito não está mais, porque o Espírito não está na divisão. Ele está na diversidade, não na divisão. Porque diversidade você é unido, não uniforme, mas você tem unidade, tá? Agora, na medida que você parte para uma estrutura de divisão, de egoísmo, aí o Espírito Santo não está mais, tá? O Espírito Santo sempre vai impelir para a unidade na diversidade. Por isso essa é a marca e o lema de toda a realidade eclesial. Toda a realidade eclesial que não trabalha unidade na diversidade pode desconfiar. E aí vamos pensar, o que não é trabalhar a unidade na diversidade? É primar pelo egoísmo, é primar pelo individualismo, é primar pela estrutura, é primar pelo mando, é primar pelo poder, é primar pelo exército, aquela coisa do exército, pela coisa de estrutura de aparência, melhor dizendo, tá? Até dentro da própria liturgia. Se você tem uma visão só de ficar pegado àquilo que é o externo, você não tem espírito litúrgico, tá? Você tem idolatria, tá? Agora, por outro lado, se eu não tenho visão simbólica, eu também estou perdido no meio do processo. Aí como que faz então? É os dois. Você tem que ver símbolo, sem absolutizar o simbolizando, porque é o Espírito que nos faz isso, fazer isso, tá? E a partir dali, a união com o mistério de Deus. Então esse é o processo. Esse é o processo. É essa unidade na diversidade que vai construindo. Quando começa a sair disso, pode desconfiar que não tem mais ação do Espírito. Então, quando a gente trabalha com teologia, a gente tem que fazer as relações. Então, se eu estou estudando a pessoa do Espírito, eu não posso esquecer da eclesiologia, eu não posso esquecer de Deus e criação, eu não posso esquecer da cristologia, eu não posso esquecer da pastoral, eu não posso esquecer da liturgia, eu não posso esquecer da Sagrada Escritura. Então esse é um problema que muitas vezes surge, a compartamentalização. Então, se não tem uma visão sistemática de teologia, você começa a se perder. Porque aí, não tendo uma visão sistemática daquilo que é a revelação do próprio Deus, você não vai ter uma visão sistemática para passar para a pessoa. E aí você vai ficar perdido na pastoral. Tá? Porque aí vai se perder, né? Olha aí o que vem depois aí. Essa função precisou ser desenvolvida pelos teólogos da Igreja Antiga em confrontação com o gnosticismo, e que aí se esboçam dois modelos de compreensão: a perfeição do pneumático cristão, operada pelo Espírito escatologicamente recriador, consiste ou na restauração do ser criatura originário, a imagem e semelhança de Deus, como nós falamos, pervertido ou perdido na queda, no pecado, em sua consumação. Não tem gente que clama o Espírito, que grita pelo Espírito, que fala pelo Espírito, que faz tudo, mas a vida, como diz o povo, aquele ditado, né?
Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? Quer dizer, é aquela coisa de sepulcro caiado mesmo, né? Então tem uma aparência de uma religiosidade, mas o vento ele sopra onde quer, então você não vê fruto. Você não vê fruto. E ao não ver fruto, a coisa complica, né? E aí você começa a questionar, aonde está o Espírito Santo nessa pessoa? Que grita tanto, que fala tanto, que prega tanto, mas, sabe? A hora que vai, sabe uma maneira da gente ver? E aí a gente fala para a gente mesmo, como que essa pessoa toma a decisão? Então pensa, está sentado na frente do CPP, como que você toma a decisão? Então, se eu tomo decisão, primeiro eu rezo, né? Eu tenho que rezar, tá? Eu tenho intenção de procurar o bem da comunidade onde estou. Eu trabalho a comunhão com o Papa, o Bispo e o clero e toda a igreja particular na qual eu estou. Então, a decisão que vai brotar é boa, tá? Eu sou um homem que respeita as leis. Tá? Eu aprendo a viver com a sociedade civil também. Então, aí a decisão que vem é boa. Se eu sou um egoísta de primeira, que só vejo o meu poder, que só vejo aquilo que eu quero, que só sonho com material, que só sonho em ter isso ou ter aquilo, ter isso ou ter aquilo, que começa a construir império, e visão de império e não de comunidade. Pastoral é em primeiro lugar, a primazia da pastoral da primazia da realidade paroquial e de qualquer, é o pastoral, é as pessoas, são as ovelhas. Então, a primazia não é matar uma comunidade para construir uma igreja, porque eu tenho que mostrar para o bispo que eu vou construir uma igreja. Isso daí não é, sabe? Parece aquele pai, né, das periferias da nossa vida, que faz a família passar fome para comprar um Honda Civic, para ficar lavando ele no sábado todo, né? Então tem agente de pastoral que age dessa maneira. Eu vou matar o povo em função de um processo como esse, tá? Agora, se eu sacrifico, gente, nós precisamos de uma igreja, nós precisamos construir, nós vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer isso, claro, essa é a função. Casa comum. Então, não adianta, de árvore má brota fruto mau. Quem falou isso foi Jesus, não sou eu. Agora, eu tenho que analisar o fruto e ver se ele é fruto do Espírito ou se ele é fruto do demônio, de Satã, sabe? Então a gente tem que fazer isso. Então não é uma historinha bonitinha só para. Isso daí é para fruto de análise espiritual mesmo. Eu tenho que fazer esse processo, tá? Para ter uma coerência de vida, porque senão eu posso ficar incoerente, tá? As pessoas que agem dessa forma que você está falando, né? Seja agente pastoral ou até mesmo padre, essa visão talvez de matar o povo, talvez até essa visão de uniformização, onde não respeita a comunidade, pessoas talvez no passado até se for clérigo, passou por pela filosofia, teologia, teoricamente teria um conhecimento, né, uma formação de consciência. Você acha que o problema é mais humano da pessoa que está trabalhando, ou de fato assim, a pessoa passou pela vida acadêmica de modo... O Padre Amadeu Tintini, ele vai falar assim, tem pessoas que não são formadas, elas só estão na formação. Então é o processo que a gente vê, a pessoa passa por uma formação, mas ela fala assim, eu tenho a imagem, e é essa imagem, e simplesmente pode falar. A gente fala que durante 4 anos, depois no meu caso que é a liturgia, vê fazendo cada coisa que só por Deus, por isso morreu mesmo, né? Porque não adianta,
Eu tenho a visão de liturgia minha. A liturgia é minha, a liturgia não é sua. Você serve, ela é da igreja. Vocês falaram isso para você, mas ela é da igreja. Mas não adianta falar. Não adianta. E a pessoa finge durante todo o tempo. Finge. Ué, vamos transpor isso para outras áreas. Marido. Tem gente que namora 10 anos. A hora que entra no casamento, que vai morar junto. Mas meu Deus, eu não vi isso no tempo de namoro, gente. Eu não vi como que era. Mas não viu. Tá? Porque o namoro, vamos colocar assim, é também um período de formação. É um período de adequação mútua, né? Escuta, se eu vou casar com ele, eu vou ter que fazer concessão. Então eu já vou ter que fazer já, né? Então vamos fazer concessão. Ela também, ele também, assim vai. E aí, ótimo. Se afinou, que ótimo. Mas tem gente que não faz isso. Então é a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. Sabe? Então, é por isso que o padre Amedeo ele vai falar, não é mais docilitas, mas é docibilitas. Quer dizer, não é só ser dócil à formação, no sentido de vaca de presépio, que fica falando sim para tudo, né? Certo? E, mas deixa eu sair daqui. E aí fica com esse terço bizantino, né? Não vejo a hora de chegar, não vejo a hora de chegar, veja. Mas a docibilitas é o quê? Eu tenho que ser moldável pelo próprio Deus. E eu, como agente da minha formação, eu vou procurar crescer. Eu vou procurar crescer. Essa docibilitas. Eu sou o protagonista da minha formação. Tá? É que nem São João da Cruz, que teve um infantil como mestre de noviço. Mas saiu São João da Cruz. Por quê? Porque ele tomou posse disso. Então é a mesma coisa aqui. A pessoa se abre à ação do Espírito. E aí vai. E aí vai. E aí cresce. Tá? E também tem decréscimo, né? É a pessoa que volta para trás. Tá? Chega lá e pronto. Tá? Para fazer o mal, basta não fazer nada. Né? Sabe? A ligação, olha o último parágrafo, a ligação de cristologia pneumatológica e teoria da recapitulação é característica de Irineu. Em Cristo como cabeça da criação e consumada a humanidade, renovada segundo a imagem de Deus na igreja pelo Espírito Santo. Esse é o sonho de Deus, né? Esse é o sonho de Deus. Deus nos chamou para estar em comunhão com Ele. Então nós temos um itinerário de vida pessoal e comunitariamente para ser cristologizados, tá? Cristificados, e aí vivendo em igreja, e quem é o autor disso é o próprio Espírito Santo. Tá? A briga com a gnose. Qual que é a pior coisa que a gnose faz? Então a gnose, primeiro, a idolatria do conhecimento. Então tudo que é idolatria não presta. Então tudo aquilo que eu absolutizo que não é Deus, eu estou perdido na minha vida. Qualquer coisa. Até eu mesmo. Porque afinal de contas, a idolatria é idolatria de nós mesmos. Né? Então é sempre assim. Então tudo que é idolatria não presta. Então tudo que é idolatria vem do mal. Certo? E a gnose idolatra o conhecimento. Certo? A gnose idolatra o conhecimento. Mas nós podemos cair numa idolatria da graça na medida que eu separar a graça de Deus, sim. Tem gente que começa a ver sacramento, como nós vimos na aula de liturgia, como vasinho da graça, né? Então, remedinho. A graça não é remedinho. A graça é a autocomunicação de Deus. Tá? A graça é eu viver em Deus, Deus viver em mim. Então, é muito mais do que um vasinho para curar isso ou aquilo. Tá? Então, ordena sempre a essa comunhão com Deus. Mas o outro pecado da gnose, que vai dar em heresia como docetismo, por exemplo, é não aceitar que Cristo veio na carne, que se expressa nas cartas de João. A marca do anticristo
é não aceitar a humanidade sacratíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então pode ver, quem começa a desdizer do humano, e não querer o humano, e não aceitar o humano, e não ter paciência com o humano, e não saber lidar com o humano, é problema. E tem, se não é gnóstico, tem uma gnose na cabeça. Porque começa a ver, a salvação vem de outro lugar e não pela graça. Pode reparar, o que há de comum em tudo isso de mal que a gente falou aqui, é não crer na ação da graça de Deus no humano, de forma humana. É o divino agindo no humano. Tá? Então, quem tocava na carne de Jesus, então vamos lá, vocês são uma criança, viu, Santa Teresinha, ó. Então, vocês são uma criança, então lá, Jesus fala, vinde a mim, e ele abraça vocês tocam na carne do verbo, como nós tocamos em cada Eucaristia, tá? Então, se você não deixa a carne do verbo te tocar, e você não toca a carne do verbo, começo da carta de João, nós tocamos o verbo da vida, então você tem problema, em sério, tá? E é essa seriedade que a gente vê por aí, tá? A gente não fala tanto que o demônio é macaco de Deus, mas a gente também pode ser macaco de Deus, a gente também pode imitar santidade, a turma da quebra de pescoço, né? Então a gente também pode imitar a santidade, sabe? E imitar a santidade na medida que eu vou perdendo a função de tudo. Então eu vou pegando para quê? Mas agora por que a pessoa faz isso? Porque ela quer atenção, porque ela quer manipular. É sempre a mesma história. Agora nós todos somos assim. Agora o que a gente vai aprender na vida? Vamos controlar. Se eu abusei aqui, meu Deus, perdão, e aí vamos lá, porque a gente é humano. Agora, pessoas assim, elas fazem disso o mote de vida. Tá? Então, esse tipo de leitura eclesial a gente tem que fazer o tempo todo. Então, se o Papa Francisco me pede para o cardeal Bethiu renúncia, aceita a renúncia do homem, um processo que é igualzinho do Padre Robson. O que o homem fez é idêntico, acho que foi até inspiração, né, do Padre Viu, está fazendo lá, tem que fazer aqui também. Por quê? Porque não dá. O que o Papa tem que fazer? Ele tem que ler o sinal do Espírito e agir. Foi o que o Papa Bento fez. O Papa Bento assumiu, no outro dia, ele tirou o Padre Marcial da Fé. Tá? No outro dia. É assim. Ele tinha toda uma leitura já pronta, e ele foi e agiu. Então, claro que nós não somos de altura dessa, mas na nossa realidade pequena, vamos pensar e vamos agir. Profetismo e ordem eclesial. Então, virando, Montano, viva o montanismo, né? Ele se entendia como porta-voz e profeta do Paráclito. Então ele é o pai de toda essa turma de loucos. E como acompanhantes, Priscila, Maximila, pretendia ter recebido novas palavras de revelação por meio do Espírito, em experiência estática. As características desse movimento, ao qual Tertuliano acabou aderindo, por isso que ele não é santo, coitado, né? Eram a reanimação da expectativa da chegada iminente da parousia, uma severidade ascética e rigorismo ético. Vamos pegar essas características 3. Primeiro, a chegada iminente. Pode reparar essas igrejas pentecostalistas loucas, da mais louca possível. Vocês reparam que tudo isso é sempre falando do quê? Jesus vai voltar. Mas você vai morrer de qualquer jeito. Pode estourar um aneurisma agora na nossa mente, não é morrer, acabou, cair esse prédio, vai morrer.
Por que essa coisa da volta de Jesus? Por quê? Porque morrer com um prédio na cabeça não é meritório, todo mundo morre. Mas eu quero o espetáculo e o juízo imediato, e eu quero levar todo mundo comigo. Então isso impacta. Você quer falar que Jesus vai voltar? Fala assim, você vai morrer, é a mesma coisa. Porque vai me dizer que o juízo particular vai ser diferente do juízo universal? Ou que é outro Cristo agora? Que raio de escatologia que a criatura fez? Tem que fazer a oração de quando vai voltar no bar. Por este juízo que eu vou ser julgado, eu coloco esse voto. Então, cada Eucaristia, você pode enxergar o juízo final na frente do cálice, na frente da patena. Você está comendo, ou a tua salvação, a tua condenação. Tá? As orações que o padre faz em silêncio é o tempo inteiro pedindo isso. Tá? Que esse não seja a minha fator de condenação, mas de salvação, né? Tá? Agora, a instrumentalização da pirotecnia. Então eu tenho que falar para quê? Para conduzir, através do medo, eu levo a pessoa até Deus. Uma conversão dessa não dura. Pode principiar assim? Pode. Muitos de nós passam por um estágio de medo, e faz bem de vez em quando voltar para o temor, para depois voltar para o amor. Agora, pessoas assim, eles querem criar escravos, e não cristãos livres. Viva lá Gálatas 5:1, né? É para a liberdade que Cristo vos libertou. E não para voltar para a escravidão. E não para voltar para o absolutismo da lei. Né? Vamos lá, então iminente parousia, severidade ascética e rigorismo ético. O Papa Francisco, quando ele veio no Brasil para a jornada, ele foi para Aparecida, na coisa do Celão. Para as novas comunidades ele falou, cuidado com o neopelagianismo, cuidado em ficar absolutizando a lei. Tá? A marca do rigorismo ético e de achar que a lei não é pedagoga, mas é a lei que manda, é ela que salva, então você está precisando ler de novo a Carta aos Romanos. Mas de novo, é uma idolatria. De novo é uma idolatria. Tá? Por quê? Porque esse espírito, essa experiência estática, devia levar à liberdade. Mas o que a pessoa faz? Ela quer tomar posse do vento e aí viver o individualismo. Aí ela está perdida. E aí começa esses desvirtuamentos loucos aí. E a pessoa começa a ficar maluca. Tá? E aí vocês vão ver as grandes seitas, né? Os grandes cultos mortais, como está na Discovery, né? É sempre a mesma coisa. É um manual que se segue, né? Rigorismo ético, absolutização da lei, Jesus vai voltar, ou os extraterrestres vão vir, ou alguma... Tem aquela seita nos Estados Unidos que o homem se matou e matou, não o Jim Jones. Jim Jones é outra coisa. Ele foi lá, não lembro que estado que foi, que ele morreu por causa que ia vir os extraterrestres buscar ele, então ele tinha que se matar, e morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Sempre a mesma coisa. Nós e os outros. A outra marca de quem vive fora do Espírito é nós e os outros. Nós somos santos. Todos os outros não prestam. Nós somos perseguidos. Todo ser humano é inimigo. Nós temos a verdade, todos estão na mentira. Cuidado com gente assim. Cuidado com gente assim. Tá? Isso é marca de sectarismo. Isso é marca de gente louca. Tá? Que não consegue ler o Espírito Santo em outro lugar, como foi o caso lá da passagem de João.
tá? Então toma cuidado. Agora tem o outro lado, tem o irenista, que quer ver todo mundo igual, aí já é outro departamento, é outra loucura, né? É outro tipo de louco, tá? Então o irenista, só que o irenista, ele é outra visão de Deus e não bate tanto no espírito, né? Aí é Deus que é a mesma coisa em todo lugar, todo mundo fala de Deus é bom, a verdade, aí vem relativismo, aí já é outro departamento, aí é outro departamento, mas também é louco também, né? Enfim. Tertuliano, contudo, estava fascinado menos pelos fenômenos carismáticos do que pelo rigorismo montanista, e morreu nesse rigorismo, né? Próximo aí. Frente à pretensão de novas revelações e conhecimentos mais verdadeiros nas igrejas episcopais, atribui-se aos próprios bispos a plenitude da posse do Espírito. Hipólito. Didascalia Cipriano, e se assegura a verdade eclesial, desenvolvendo a ideia da sucessão apostólica, que também estava em Ireneu, e fixando o cânone e a regula fidei, uma versão explicativa mais pormenorizada da confissão batismal. No final do parágrafo, por isso, a questão decisiva é onde o Espírito atua concretamente, no novo profetismo ou na comunidade carismática apostólica, que deveria então desmascarar aqueles como pseudos profetismo. Esse duelo entre o carismático e o hierárquico começou lá e vai até o fim do mundo, tá? Sempre vai ter isso. E vai ter isso porque o fio de discernimento é sempre a humana divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem autores que vão pegar Moisés, né? Lembra de Moisés? Em que, quando o bando de Coré se levanta, qual a argumentação? Será que é só através de Moisés que Deus fala? Essa é a argumentação. Tem a murmuração, tem tudo aquilo, mas em primeiro lugar é essa. Não é a mesma argumentação de Lutero, gente? O Espírito fala só através da hierarquia? Só que Coré abriu o chão e engoliu eles, tá? Então cuidado, certo? Tá? O livro de Números, quando vai falar, que nós vimos Deodade e Medade, é o Espírito de Moisés que são dados para os 70. Josué reclama, antes todo o povo de Deus fosse profeta. E o profetismo universal se cumpre no Messias, certo? Então esse é um processo que a gente vai ter que lidar sempre. Existe espírito que dá autoridade, e através da autoridade ela tem o discernimento do espírito, porém o povo de Deus tem, que é o sensus fidei, e o sensus fidelium também está sempre presente. Não são exclusivos, não são excludentes. Não é que tem que ter um e outro. Vai ter que aprender a lidar com isso, tá? Você vai ter que aprender que existe o Espírito falando através da hierarquia, que frisa aí mais a figura da humanidade de Jesus, e existe o Espírito que fala no todo, tá? Que você vai ter que aprender a lidar com a divindade que fala no todo. Então sempre vai ser assim. Que aí o Venite lá do Papa Francisco, essa harmonia entre hierarquia e carisma, e a hierarquia discernindo os carismas, e os carismas a serviço da igreja como um todo, sempre vai existir. E eu tenho que aprender a lidar com isso. Então, olha, aqui nós estamos no século III, o debate já estava ali acalorado, tá? Então você tem que aprender a lidar com esta realidade. E hierárquico, tá? E o hierárquico, tá? É o diálogo lá de São Paulo com Timóteo, né?
não extingais o espírito, discernir. Agora ele está falando com quem? Ele está falando com um bispo, né? Tá? Ele está falando com uma autoridade. Então a autoridade está ali. Quem vos ouve, a mim ouve. Tá? Mas por outro lado, é o todo. Né? É o todo. Então a gente sempre tem que aprender a lidar com essa realidade, com essa verdade. Né? Voltando um pouco nessa questão do pelagianismo, às vezes a gente pode ouvir discursos, né? Cuidado com o neopelagianismo e não confiar nas obras, cuidado com o ativismo, confiar mais na graça de Deus. E a pessoa vai, me parece às vezes, por um outro extremo de, embora pareça que seja uma atitude boa, rezar, mas aparentemente vai ser que o pelagianismo também está na pessoa que fica rezando, nesse sentido que ela começa a confiar na sua oração, na medida que, como fosse uma espécie de troca com Deus. Eu rezo, né, faço jejum, faço mortificações para que Deus possa realizar. No fundo, parece que a oração, na verdade, não é um diálogo de amor com Deus, mas uma confiança na sua atividade. Não, teve uma heresia no século XIX que era o quietismo. O quietismo era, eu vou ficar quieto e Deus vai agir. A igreja condenou como heresia isso. Tá? Então, aí é a outra ponta. Enquanto o pelagianismo, ele privilegia a humanidade, o quietismo vai privilegiar a divindade. Por isso que eu estou falando. Você quer saber se a sua espiritualidade, ou a espiritualidade de qualquer um presta, qual a visão que você tem de Jesus? Qual é a visão que você tem da relação da humana e a divindade dele? Então aí é o prisma para você ver se essa pessoa ela tem um equilíbrio na visão pastoral, por exemplo. Certo? Esse é o processo. E até falando de exame de universo, né? Quando você pega todas as heresias, eu tive um professor Padre Manzari, ele fazia as heresias que privilegiam a humanidade, as heresias que privilegiam a divindade. Esse pêndulo que vai para lá para cá, tem pessoas que adoram o pêndulo, né? Então a gente conhece pessoas, né, que era da carismática mais louca, agora virou tradicionalista louco. O que é isso aí? A pessoa tem problema na humanidade dela. Não, pêndulo. Isso aí já deixou, a inconstância é pouco, né? Isso aí é extremismo. A pessoa está vivendo de extremos, certo? Então isso daí é o sentido maior da doença, né? A pessoa está doente. Olha, domingo retrasado, o padre Júlio Cancelotti soltou uma frase na missa dizendo que Jesus não estava acima de todos, mas estava entre nós. Não deixa de ser uma heresia, de rebaixar a divindade de Cristo. Não, mas ele estava entre nós. Não, mas... Olha, um professor meu falava assim, heresia é uma verdade que ficou louca, né? Jesus é Deus? Se eu falo, Jesus é só Deus? Você entendeu? Não, mas a primeira frase... Então, mas precisa ver o contexto, precisa ver o todo, precisa ver... É assim que funciona. É assim que funciona. Sabe? Porque está cheio de gente também que fala de um jeito, fala de outro. É problemático demais, né? Sabe? Você poderia explicar um pouquinho sobre o census fidei? Então, é o censo da fé dos fiéis, que é ele, por exemplo, foi o tempo do arianismo no norte da África e no Oriente. Enquanto legiões, todos os bispos praticamente viraram arianos, o censo da fé, aquilo que é o Espírito falando no coração do fiel, permaneceu vendo Jesus Cristo como Deus. Tá? Então, por isso que vai falar que o censo dos fiéis não erra. Tá? Que a gente tem que crer o quê? Aquilo que é a humildade e a medade, quer dizer, Deus age no coração deles. O senhor diz então que é uma atitude interior e que mesmo que externamente a pessoa professa alguma coisa, mas interiormente ela crê na verdade. Muitas vezes a gente vê a verdade mais na velhinha ignorante do apostolado da oração do que no padre que está pregando para ela. É mais ou menos isso. Tá? Ela tem uma fé muitas vezes mais basilar do que muitas vezes o padre que foi lá falar com ela, ou a agente pastoral, seja lá quem for, né? Então ela tem uma base de senso de fé,
que alcança isso. Exemplos de santos que foram assim. Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena é analfabeta. Sabe? Agora, olha a mulher. Sabe? Santa Rosa de Lima. Ordem terceira. Não era freira, não era nada. Olha o que a mulher escrevia. Olha como a mulher pensava. Olha como a mulher agia. Isso é senso de fé. Sabe? Quer dizer, um menino que nem esse que vai ser beatificado. Falar o quê? Sabe? É Deus. Não tem como. A dúvida que eu tenho assim, como é que em regiões inteiras onde pessoas eram batizadas e tinham sacramentos, serviços e tudo, quer dizer, caíram em heresia, o senhor mencionou o norte da África, Sim. o norte da Europa, a Europa protestante, quer dizer, onde que estavam os sensos fidelis nesse povo? Então, foi se perdendo. Foi se perdendo. Porque o mesmo problema que acontece, mas aí tem. E por que aqueles que permaneceram? Por que a Europa, a partir do ano 700, não virou tudo muçulmana? Né? Então, porque a fé não era verdadeira. Não era sensus fidelium verdadeiro. Tem isso? Claro que tem. Claro que tem. É vamos dizer, a observação que o Dom Ascona faz sobre os filhos de Nazaré, né? 3 milhões de pessoas no meio da rua, tudo mais. Precisa trabalhar a fé desse povo, gente. Se não trabalhar a fé desse povo, ele vai perder. Então, muitas vezes o meu povo se perde, viva o profeta Oséias, por falta de conhecimento. A culpa é de quem? De vós, sacerdotes. É isso daí que acontece. Tá? É isso daí. Eu quero dizer assim, por exemplo, o senhor cita diversas vezes essa questão da igreja voltar para as catacumbas, né? De repente vai se tornar um pequeno rebanho, né? É quem falou isso foi o Papa Bento. Mas, então assim, onde vai estar o senso fidelis e todo o resto do povo que... Então, pode se perder. É a pergunta de Jesus. Quando o Filho do Homem voltar, porque não é uma afirmação, é uma pergunta. Será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Então, sabe? Qual o tamanho do rebanho, só Deus sabe. Só Deus sabe. Então, qual o tamanho do senso fidelium verdadeiro? Só Deus sabe. Por isso a gente tem que ter muita humildade quando lida com essa realidade. Porque você não sabe. Vamos colocar na nossa realidade aqui. Nós somos 112 paróquias. Qual que tem mais fé, qual que tem menos fé? Não é impossível medir isso. Mas Deus sabe. Sabe? Deus sabe. E aí vai se manifestando através de obras e por aí vai. Certo? Então, resumindo, o sensus fidelium é uma realidade. Nós temos como visualizar aqui ou ali, ver a coisa está boa, a coisa não está tão boa, mas é mistério, viu? É mistério. Tá? É aquilo que o Dom Brazavis fala de um instituto religioso que chegou a 1, e esse 1 começou a viver o carisma e voltou a ter 3.000. E é assim que funciona. Sabe? Porque basta uma pessoa recomeçar. É aí a frase que acabamos de falar aqui do montanista aqui, Tertuliano. Sangue de cristãos, semente, né? Sangue de mártires, semente de cristãos. Certo? Por que Nagasaki, com uma perseguição absoluta do Império Japonês, conseguiu manter a fé? Como que pode um negócio desse? Mas conseguiu. Vai falar que lá não tinha senso fidelium? Tinha. Então é assim que funciona. É mistério. Nós estamos tocando no mistério também. Tá? Vamos lá. Com a resoluta rejeição do montanismo, os profetas e profetisas desapareceram da vida eclesial, enquanto que mestres carismáticos ainda desempenham um papel importante no século III. Vamos lá no final. Pode-se considerar como exemplar para a história posterior o fenômeno de que, em tempos de crise, surgem movimentos proféticos, carismáticos, escatológicos,
que se levantam contra o afrouxamento da vida de fé, contra o excesso de valorização de estruturas e contra pretensões clericais de poder. Então a gente não precisa ver movimento carismático. O franciscanismo se enquadra perfeitamente nesta definição. Tá? Foi um movimento. Agora, no tempo de Francisco, tinha os pobres de Leão, tinha uma heresia louca que ficava matando o rico, quer dizer, por isso a desconfiança com relação ao movimento de São Francisco. Mas quando ele vai e começa a falar, nós só queremos viver o Evangelho, e começa a demonstrar isso aí, é a frase não sei terceira, como que eu posso ir contra um negócio desse? Não dá, sabe? Não dá, porque como que eu vou falar que ele não pode viver o Evangelho? Se eu estou falando que ele não pode viver o Evangelho, quem não está vivendo o Evangelho sou eu. Então, esses movimentos, eles têm sempre na igreja propósito. Tá? É a reforma de Teresa e João da Cruz. A reforma não é para... O começo não era para montar uma estrutura. A montagem de uma província veio depois. Mas o começo do ideal era o quê? Que é aquele 24 de agosto de 1563, nós só queríamos viver o que foi o começo. Nós só queremos viver o que foi o começo. Nós só queremos 13 irmãs dentro de um convento, vivendo na oração, como foi o começo. Só isso. Mas o movimento se caracteriza exatamente por isso aqui: afrouxamento da vida de fé, excessiva valorização de estrutura e pretensões clericais de poder, que vai chamar do que? Do relaxamento. Tá? Agora, tem gente louca? Tem gente louca também, que se propõe como reformador, como Lutero. Tá? Lutero, Calvino, Zwinglio, Wycliffe, e por aí vai. Tá? Que vai propõe, mas no final vai para quebra, né? Vai para quebra, tá? E é a mesma época, né? É a mesma época, tá? Agora, dentro, a gente fala contra a reforma, a única coisa que a gente fala contra a reforma é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é o começo, gente. Contra a reforma é só o Concílio de Trento. Então, pega aqueles, mesmo sendo antes, como Inácio de Loyola, quer dizer, a vivência dos primeiros jesuítas, sabe? A vivência da reforma de Teresa, a vivência de gente como São Carlos Borromeu, tá? Então, a vivência, eles foram também isso aqui. Eles foram também movimentos que vão numa coisa do quê? Na fidelidade à igreja, eu vou procurar a verdadeira reforma. Então, num primeiro momento, o mal parece igual ao bem, o bem igual ao mal, né? Mas aí vai dar tempo, como diz Gamaliel. Vamos dar tempo. E o tempo vai mostrar se isso vem para o bem ou se vem para o mal. Tá? Por isso, discursinho, sabe? Palavra bonita, até Hitler falava, né? Sabe? Palavra bonita, Stalin também falava, mas na realidade depois a gente viu o que fez, né? Então não adianta, a gente tem que ver na vida e nas tomadas de decisões, a gente vai vendo quem é quem, tá? Eles se caracterizam pela preocupação com a identidade da fé, que vem ameaçada pela não contemporaneidade de sua pregação, ou provavelmente com maior frequência por uma adaptação excessiva. Aqui é as duas pontas, né? Aqui é as duas pontas. Vamos lá. Definições pneumatológicas importantes. Tertuliano, vamos lá na próxima página. Embora seu interesse esteja voltado para a economia da salvação, ele vê esta própria economia salvífica predisposta em Deus. O espírito cabe nessa disposição interior, e em vista de seu adversário modalista, ao que procura tornar plausível que a Trindade não se desfaz da unidade, monarquia divina, etc., ele denomina o espírito de
proclamador da monarquia una, mas também intérprete da economia. O que é isso aqui? A monarquia una, quer dizer, Deus é um, o Pai é a origem, e intérprete da economia. O oikonomos aqui é o processo da ação da Trindade no mundo. Então vão aprendendo isso, Trindade imanente, Trindade econômica. Já deve ter ouvido falar alguma vez nisso na vida, né? Então, ele é o intérprete do econômico. Quer dizer o quê? Ele é o intérprete da ação de Deus no mundo. Tá? Então a gente precisa parar muitas vezes e perguntar, e pedir, clamar a ação do Espírito, porque tem hora que a gente não entende mais nada nesse mundo. E tem hora que é aquela coisa, né? Deus não existe, lá como no Salmo, né? Repara o contexto da frase. Já não há um homem bom. Então, a frase Deus não existe sempre vai brotar do contexto do mal. Porque parece que Deus está dormindo no fundo da barca. E aí dá um desespero iminente. Então a gente sempre precisa rezar nessa hora. E não adianta tomar decisão desesperada. Precisa rezar e ver, meu Deus, o que está acontecendo? E aí ele vai dar a interpretação do econômico, da ação da Trindade na economia da história. Tá? Nesse ponto, já me lembrou uma dúvida. Qual o sentido da palavra economia? Eu sei o conceito, né, que é pela nossa salvação. Econômicos. Mas o porquê do economia? O que é isso aqui? Oikos, Casa. nomos, lei. Então o que é a lei da casa? O que é lei nesse sentido aqui? Oi? É o processo de como a coisa, desculpa falar bem no raso para que ficar claro, é o processo de como a coisa funciona. Tá? Então vamos lá, como que funciona esse universo aqui? Como que funciona a igreja? Como que funciona a vida? Como que funciona o casamento? Como que funciona a família? Como que funciona essa vida? É minha casa. Minha casa é o universo, não é o planeta Terra. Nossa casa é o universo. Então como que funciona todo esse processo? Tá? E esse projeto todo dessa casa, não sendo maçom, o grande arquiteto foi Deus. Tá? Se ele é o grande arquiteto, não sendo maçom, né? Se ele é o grande arquiteto, é ele que estabeleceu como isso funciona. Mas, se eu vou conhecer essa casa, eu vou conhecer o arquiteto. É que não é um sentido muito intuitivo isso, né? Não. Imagina, as leis da física mudam. Já viu falar do número de ouro? Número de ouro é o padrão da construção das formas do universo. Há um padrão. O número dourado é um padrão. Esse padrão é as formas do mundo. Por isso o grande designer, né? Tá? Que é Deus. Agora, por que o universo não muda de uma hora para outra? Por que essa coerência existe? Por isso que a igreja vai dizer desde o Concílio de Vaticano I, eu contemplando o universo, eu vou intuir o seu autor. Livro da Sabedoria, capítulo 13. Tá? Então, a trindade econômica, a natureza, eu enxergo a trindade nela. Se eu não faço isso, eu não sou cristão. Isso não quer dizer que eu sou panteísta. Eu não estou identificando a trindade com a natureza, mas que é um reflexo da perfeição de Deus, é. Ah, mas porque tem problema, porque tem terremoto. Santo Agostinho vai falar, está caminhando para a perfeição. Tá? Olha, quanto mais a gente vê que nem hoje tem esses vídeos, o universo em 2 horas, quanto mais você enxerga isso, mais você fala que Deus existe.
É a coisa mais bonita de ver isso aí, sabe? Você vê essa coisa que nem o planeta Terra da Cultura, né? Que passa todo domingo, 5 horas da tarde. Quanto mais se estuda, mais você vê a perfeição, mais você vê que Deus existe, mais você vê que tem alguém que moldou tudo isso. Agora, eu estou falando só da natureza, mas dentro do Oikonomos está a história humana, está a igreja, está a encarnação do autor, porque pela palavra tudo foi criado. E aí você vê, olhar para Jesus é falar: agora eu entendo a razão da natureza ser como ela é. Agora eu entendo porque o ser humano é como é. Por isso que São Paulo VI vai falar o quê? Para você entender quem é o ser humano, você tem que olhar para Jesus. Ele é a chave para entender como o ser humano é, como ele deve ser e por que ele está nessa terra. Tá? Tudo isso é a trindade econômica. Tá? Até chegar o dia em que vai acabar. Tá? Aí eu esqueci o nome daquele ele tem um nome, Tyson, né? Que é um cientista que falou que Plutão não existe, né? O argumento dele para ser agnóstico, para ser ateu eu não me conformo com o universo, com o que nos mata e nos quer matar o tempo inteiro e falar que existe Deus. Lembra aquela história do copo vazio e do copo bem cheio? Quer dizer, ele, com uma sabedoria do jeito que ele tem, ele lê o universo pelo outro lado. Ele lê o universo pelo quê? É só desgraça. Se o universo quer me matar o tempo todo, Deus não existe. Deus não existe. Entendeu? Tá? A economia salvífica se debate muito bem. Então, dentro da trindade econômica, da manifestação dela, dentro da economia, que é o próprio processo todo da criação, então você pode falar a criação como a economia, quer dizer, a trindade econômica está lá dentro. E dentro desse processo todo, a economia salvífica. Então, sabe uma palavra, quando vocês lêem a intérprete da economia, na nossa linguagem, para ficar mais fácil, intérprete do processo. Substitui pela palavra processo, tá? Que é esse, tá? Que vai dar certo do mesmo jeito, tá? Processo de salvação, economia da salvação, tá? Trindade econômica, a trindade é dentro desse processo, que é a própria criação. Só para ficar mais fácil de entender, tá? Próximo no meio aí no fim, que fala em seu papel terceiro sobre o Pai e o Filho. Na unidade da monarquia, as três persone têm parte na única substância do Pai. Existe uma graduação determinada pela função histórico-salvífica, como tercios grados do Espírito do Pai por meio do Filho, tá? Reparem que ele está falando aqui pela função histórico-salvífica. É daqui que depois vai desembocar lá na frente que nós vamos estudar, que é o famoso filioque, que aí é a dor de cabeça imensa, né? Que faz 1000 anos que está nessa história, mas no fim, um pega no rabo do elefante, outro pega na tromba e fala, o elefante é desse jeito. Mas no fim é o mesmo elefante, tá? Então, é só um processo de entendimento de trindade imanente, trindade econômica, processo da processão, só isso daí. Um vê de um lado, outro vê do outro, mas no fim está vendo a mesma realidade. Tanto que o filioque hoje não é mais problema, tá? Não é mais problema. Quer dizer, teólogos que prestam falar isso. Agora tem a turma da louca aí, que adora voltar para trás, né? Adora uma cisão política louca, adora uma briga. Tem gente que adoraria voltar nos assassinatos dos grandes concílios, né? Que é pegar e matar um ao outro por causa de alguma verdade e fé, né? Você não tem mais ambiente para isso, né? As brigas hoje são outras, né? Hoje os problemas não são mais tanto em matéria de verdade e fé, né?
As brigas no passado eram essas, né? Não só na igreja católica, né? Pega a igreja protestante, igreja evangélica. As crises hoje são de verdade de fé? Não. A crise hoje está onde? Na onde? Não, a crise não está na verdade de fé. A crise está onde? A crise está em Gálatas 5,6, a fé que opera pela caridade. Quando a fé vai operar, que é a moral, pode reparar, a crise hoje é moral e não de fé. E não de fé. Tá? Você fala a questão do aborto, é moral, gente. É moral. Tá? Então são crises hoje, ficar rico, teologia da prosperidade, e não sei mais o que. Tudo é moral, é modos de viver. E hoje ninguém fica falando trindade, sabe? Tem gente brigando aí por causa de trindade. Gente brigando hoje para falar Jesus é Deus ou não. Ninguém está mais brigando por isso. Agora, por dinheiro, por status, tá? As questões de Lutero, justificação pela fé, indulgência, as 95 teses. Alguém discute isso hoje? Indulgência, nem católico nem protestante sabe mais o que é. Reza o Pai Nosso Ave Maria na intenção do Santo Padre, porque o bispo falou, então vão ganhar. Ganha com a graça de Deus, né? Porque tem intenção de ganhar, mas profundamente não sabe. Agora, a Flor de Lis lá, casar com um filho que ela adotou, para montar uma casa com 50 dentro, para ganhar, para ser deputada, e depois planejar a morte do marido com que ela casou, pegando os outros filhos adotivos para contribuir nisso, aí vai falar que isso aí é uma crise de fé? Não, isso é uma crise moral, é uma crise da aplicação da fé. Então, hoje é este o problema. Tá? Hoje é este o problema. Então essas discussões, elas foram se perdendo com o tempo. Tá? Não que elas deixem de ser válidas, claro que a gente tem que entender a trindade imanente e a trindade econômica, mas hoje é muito mais tranquilo esse entendimento. Tá? Com relação ao espírito, os problemas, é esse que eu falei, é a instrumentalização da terceira pessoa. Mas instrumentaliza por quê? Por causa de um fator moral. Instrumentaliza porque quer ganhar dinheiro em cima disso. Certo? Então instrumentaliza porque é vendilhão do templo mesmo. Tá? Que é porque quer realmente usar Deus para ganhar dinheiro. Certo? Então sempre está lá em João 2. Eles estavam fazendo um favor para o povo. Você acha que nós já havia com uma pombinha de Nazaré, andar 100 e poucos quilômetros com uma pombinha na mão? Sabe? Então facilitava a vida das pessoas. O problema não é vender, o problema é tornar a casa do meu pai um covil de ladrões. E covil de ladrões é uma palavra muito pesada, que se refere à moral. Certo? Então vamos colocar os pingos nos is, né? Muito bem, vamos pegar Orígenes, gente, já, porque daí na próxima entra na heresia pneumatômicos. Orígenes, o primeiro grande teólogo da igreja antiga, não só influenciou decisivamente as confrontações subsequentes sobre teologia da trindade e a cristologia, elas foram muitas vezes uma luta que se tornou dele ou contra ele, mas também foi o primeiro a tratar de maneira coesa do Espírito Santo de princípios, de modo geral, porém sua teologia deve ser caracterizada como mais cristológica do que pneumatológica. Entretanto, para esse teólogo alexandrino, é óbvio que a Sagrada Escritura testifica a existência do Espírito Santo, e o batismo só é válido e eficaz como o batismo em nome do Deus triuno. Reparem que essa coisa que eu até coloquei
que aqueles que fizeram sobre o batismo. Repare que o nome da Trindade não é mais problema, mas é o nós. Nós batizamos, que é uma visão do quê? Humana, idolátrica. Nós temos que mostrar que é a comunidade, nós não entendemos que é mediação mais. O problema é sempre esse. Não está mais no Deus triuno, mas está na visão da criatura, né? Tá? O Pai concede às criaturas o ser, o Filho, o Logos, as dotas da razão, e o Espírito a santifica. Estão virando a página. Vamos pegar lá o parágrafo final. Assim como em última análise, só a pessoa pneumática, aquela que está possuída pelo Espírito, é capacitada pelo Espírito a acolher Cristo e ver a Deus. Então, se não é pelo Espírito, se não é na dependência dele, eu não vou afirmar nada de verdadeiro sobre o próprio Deus. Agora, repare que se conhecer é essa coisa de fazer comunhão com, né? Porque lá os demônios afirmaram: eu sei quem tu és o santo de Deus. O demônio nunca vai chamar Jesus Cristo de Senhor, porque na medida que eu falo santo de Deus, eu falo você é um outro. Quando eu falo Senhor, se eu falo que ele é Senhor, eu sou o quê? Eu sou o súdito, certo? Imediatamente cria relação. O demônio não tem relação com Jesus. Então ali não é uma profissão de fé. Vai falar com o demônio professor. A Hebreu vai falar que a profissão de fé do demônio é simplesmente afirmar a existência de Deus, mas não tem vínculo. Não tem vínculo. Quando fala que o Espírito faz isso, é porque o Espírito nos vincula. Essa é a ação dele. Ele nos vincula, tá? E da mesma maneira, só a ela revela-se a dimensão espiritual profunda da Escritura. Então, sem o Espírito Santo, como vai dizer Santo Agostinho antes da conversão, a Escritura vira para nós história da carochinha, tá? Quem vai dar fome verdadeira da palavra de Deus na Sagrada Escritura é o Espírito Santo. É Ele que nos vai mostrar: ali está teu alimento, tá? E aí não fica uma exegese fria, mas fica verdadeiramente buscar a palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, como diz a Dei Verbo, com base numa inspiração ou verbal concedida, uma inspiração verbal concedida em termos estritos. Orígenes diferencia um triplo sentido da Escritura: sentido somático, literal, histórico, psíquico, moral, e o pneumático, que é alegórico e místico. Quer dizer, existe o literal, mas quem leva para o anagógico, quem leva para Deus, é o Espírito Santo que leva. Tá bem? No próximo aí, vamos ver então, que é os pneumatômacos, que é a famosa heresia do Espírito Santo. Amém? Sobre ele, obviamente. Vamos em pé. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, São Boaventura, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.